Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Stadaye Krishnaye Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanoਭishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Asmira Hasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vrindaye Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E ao meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astotara Sata Srimad Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. E a todos os Shri Rupa Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez. Hoje é o auspicioso Akshaya Tritiya, ou o dia em que o Senhor Brahma começou o seu processo de criação do universo material. Então, é por isso que, tradicionalmente, esse dia ele é escolhido para aqueles que desejam dar início a um projeto especial, né, alguma atividade. Então, tudo aquilo que você inicia neste dia será bem sucedido. Tá? Então, foi nesse dia que meu Parangurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Astotara Sata Srimad Shila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj escolheu para fundar a Sri Gaudiya Vedanta Samiti, que foi a associação criada por ele para administrar a sua missão, os seus templos, etc., etc., no dia 22 de abril de 1958. Então, é comum, né, os Vaishnavas esperarem por este dia para fazerem qualquer tipo de atividade que seja especial, importante, tá? Bom, nesse dia também nós temos a abertura da entrada para os Himalaias, né? Ou seja, os templos que estão lá no alto das montanhas lá dos Himalaias,
que são bloqueados durante o inverno, agora já podem receber visitantes novamente. Tá? Então, é feito também um grande festival. Enfim, as deidades são levadas de volta lá para os templos que ficaram fechados. As deidades foram trazidas para templos ao pé da montanha, que são os templos onde não há perigo de nevasca, né? Enfim. E ali elas são adoradas, tá? Mas ainda assim há muitos yogis que permanecem lá nas montanhas durante o inverno. Eles têm poderes, né, místicos e conseguem assim manter o corpo, né, quente e permanecer então dessa maneira nas partes mais altas dos Himalaias. Tá? Bom, então eu vou fazer aqui a leitura de uma aula do meu Gurudeva sobre essa data especial e também sobre o Chandana Yatra, que é o festival do sândalo, que é aplicado no corpo do Senhor Jagannatha e também em todas as demais deidades de Krishna na Índia e pelo mundo todo. Tá? E vou fazer uma leitura aqui simultânea, traduzindo, uma tradução simultânea, e depois lerei também a aula de Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj sobre o que ele diz a respeito desses tópicos de hoje. Tá? Então, Srila Gurudeva diz que hoje é o dia auspicioso de Akshaya Tritiya. As portas do templo de Badrinarayana serão abertas e também será celebrado o festival de Chandana Yatra em Jagannatha Puri, né, para o Senhor Jagannatha. Esse festival lá na Índia ele dura mais de um mês. Ele vai agora até o Snana Yatra, que é o festival do banho de Jagannatha, que marca justamente o aparecimento do Senhor Jagannatha nesse mundo, né? E é o primeiro festival do calendário de Puri. Então o Chandana Yatra é o último festival do calendário. Então vai mais ou menos mais de um mês agora, até o Snana Yatra. Depois do Snana Yatra, o Senhor Jagannatha ele fica 15 dias recluso, porque ele fica doente, então ninguém pode entrar no templo, ninguém pode ver a deidade, e aí 15 dias depois ele sai do templo para realizar o Ratha Yatra. Mas nós, Gaudiya Vaishnava, só seguimos esse festival do Chandana Yatra por 21 dias, tá? A contar da data de hoje. Então é aplicado sândalo no corpo das deidades, né? Todos os dias. Então essa camada de sândalo ela vai aumentando cada vez mais, né? Mas é exclusivo de Krishna, tá? Exclusivo para Krishna. Então não se aplica sândalo nem em Srimati Radharani, nem em Mahaprabhu, nem nenhuma outra deidade, tá? A não ser aquelas que representam Krishna, como, por exemplo, uma Govardhana Shila, Gopala, etc, etc. Então Gurudeva diz: tudo aquilo que você iniciar neste dia, né, será bem sucedido. Akshaya significa não perecível. Se você sinceramente aceita iniciação, Diksha, neste dia, a sua Bhakti será então bem sucedida. Então qualquer atividade que você deseja dar início, né, que seja um processo, você começa nesse dia. Nesse dia o universo foi criado por Senhor Brahma. O universo ele ganhou forma neste dia.
Então hoje é o primeiro dia da criação. Além disso, o Senhor Brahma criou a cevada, né, que é como um remédio. Né? O grão da cevada é o grão mais poderoso que existe. Né? Foi o primeiro grão criado pelo Senhor Brahma, que é depois que deu origem ao milho, né, e outros tipos, como trigo. Né? Então hoje é oferecido cevada para as deidades, mas não é a cevada como aqui no Ocidente nós conhecemos, como se fosse um café, né? Aquela bebida escura. Não é o pó queimado da cevada. Ela é feita de maneira diferente. Né? Ela é levemente torrada, levemente, e depois é feito um pó. Desse pó mistura-se na água diretamente, né? E faz-se uma bebida grossa, uma bebida espessa, né? Com pó. E mistura-se açúcar e aí se bebe. Uma delícia. E tem o poder de quê? De resfriar o corpo. Porque é agora que começa, de fato, o verão na Índia. É o primeiro verão da Índia. Tem o verão de agora e depois tem o segundo verão em julho e agosto. Agora é o verão seco, né, sem chuvas. Depois começa o verão com as chuvas. Então, todo mundo começa, né, a tomar essa bebida com cevada para manter o corpo frio, né, durante esse período que é muito quente. E desta forma também Krishna ele pede para que o seu corpo, né, seja coberto por sândalo, que é também bastante refrescante. Tá? Hoje também é o aniversário da Gaudiya Vedanta Samiti, que foi quando Param Gurudeva deu início a essa sociedade, né? E Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele é um dos membros fundadores da Gaudiya Vedanta Samiti, junto com Param Gurudeva. Param Gurudeva convidou ele para fazer isso, né? Então, nós celebramos também hoje este dia. Então, o Akshaya Tritiya é, então, portanto, o primeiro dia de Satyuga. Ou seja, se é o primeiro dia da criação, então é ali que se dá o início de Satyuga. E lá em Jagannatha, Krishna será então levado através, lá em Jagannatha Puri, né, a deidade de Madana Mohana, que é a Vijaya Vigraha de Jagannatha, ou seja, é a deidade que representa Jagannatha para quando tem algum festival externo. Então essas deidades são levadas para o Narendra Sarovara, colocadas num bote, né, e todos os dias eles fazem como se fosse um passeio na água com essas deidades dentro do bote. Foi nesse dia também que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur declarou que o Srimad Bhagavatam é o nosso Gaudiya Vedanta, ou seja, é a principal literatura que serve de base, fundamento para os Gaudiyas. Seguindo um verso do Garuda Purana que diz: Artoyam Brahmasutranam Bharatartha Vinirnaya Gayatri Bhasha Ruposho Vedartha Paribrahmita. Esse verso diz que o Srimad Bhagavatam ele é o próprio comentário natural do Brahma Sutra. Ele é a personificação dos Gayatris
ele é a explicação do Mahabharata, ele é considerado o quinto Veda, tá? E por isso ele é o livro mais importante para nós. Bom, agora vamos ver o que diz Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Então, Srila Maharaj começa descrevendo como era na infância dele, né, durante esta época do ano. Então ele diz, na minha casa, né, haviam 3 templos de pedra muito bonitos, né, dedicados ao serviço de shalagramas ou shaligramas. O que são as shaligramas? São pedras negras, né, de superfície bem lisa, que representam Deus, que representam Krishna, Narayana e outras diferentes encarnações. Tá? Então, essas deidades, essas pedras são adoradas não como pedras, mas como o próprio Senhor Supremo. E existem muitas regras para adorá-las. Tá? Elas podem ser encontradas no rio Gandaki, que é um rio que também corre dos Himalaias, passa ali pelo Nepal, né, e depois entra na Índia. Então, lá em cima, no que hoje é conhecido como Nepal, é onde são encontradas essas Shalagrama Shilas. Né? E, infelizmente, há muitos peregrinos que vão até esse rio e acabam roubando essas Shalagramas e depois vendendo no mercado. Né? Mas isso é uma grande ofensa. Tá? Devemos ter muito cuidado em relação a isso. Nós não devemos jamais pegar uma shalagrama, devemos sim esperar que ela se manifeste para nós, que ela venha até nós enquanto nós estivermos nos banhando lá no rio, que foi o que aconteceu com Gopala Bhatta Goswami. Quando ele estava em peregrinação passando por ali, quando ele colocava o kamandalu dele, que é o pote de água, no rio para pegar a água, algumas shalagramas simplesmente entravam dentro desse pote dele. E ele colocava elas de volta no rio e quando ia pegar água novamente, elas novamente entravam. Então, acontecendo isso seguidas vezes, ele finalmente decidiu então levar consigo essas shalagramas e adorá-las. Tá? Foram 11 no total, se não me engano. E depois, alguns anos depois, uma delas acabou se tornando a deidade de Radharamana, né, muito famosa hoje em Vrindavana, que é, na verdade, uma Shalagrama Shila que assumiu aquela forma de Krishna, né, com cabeça, braços, pernas, etc, etc. Ok? Então, esse é o mês de Vaishakha. Vaishakha é o mês de maio, né, que se inicia maio, junho, né, abril, maio, né, que vai, que é talvez o mês mais quente do ano. Né? Então, por isso tem um festival de se derramar água sobre as shalagramas constantemente. Tá? E começa nesse dia do Akshaya Tritiya. Então, colocam-se um pote de bronze, né, em cima das shalagramas com água e faz um furinho minúsculo e a água vai gotejando em cima das shalagramas e depois a água que que banhou as shalagramas é coletada em um outro pote, né, e depois misturada com cânfora e distribuída para os devotos que vêm todos os dias visitar os templos. Né. Também é feita uma bebida com uma fruta chamada bel, que é a fruta da árvore que se adora ao Senhor Shiva, né, com as folhas de bel, e é misturado com leite, né, com ricota e com rapadura. Né, e assim, também misturado com com a cevada torrada. Né.
E faz-se uma preparação que é oferecida para as deidades e depois os devotos também consomem. É nesse dia também que começa o Chandana Yatra, né? E diferentes tipos de prashada são feitas e oferecidas para o Senhor Jagannatha, com cevada, com grão de bico, com amendoim, com coco, com leite desidratado, né? E, enfim, uma grande variedade de preparações é feita especialmente para este festival, né? E além daquela bebida que eu falei que é feita com a cevada levemente torrada em pó, né? Também eles fazem uns ladus, que são os doces redondos, umas bolinhas, também com a cevada, né? E oferecem para as deidades. Então, Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj ele diz que as pessoas que têm fé em Karma Kanda, ou seja, atividades ritualísticas de cunho material, né, oferecem a cevada, né, todos os dias para Bhagavan e também distribuem água, né, para as pessoas como caridade. E ele pôde perceber isso em Calcutá, em Vrindavana e até mesmo em Hyderabad, né? Especialmente na classe dos comerciantes mais ricos, né? Sempre havia muita caridade nesse sentido. Tá? Também começam a se oferecer mangas, né, para as deidades, porque já entra também agora na estação das mangas, né? Então todos acreditam que o que quer que você faça neste período, especialmente neste dia, terá resultados positivos. Tá? Então, o que os devotos devem fazer nesse dia? O que é importante para os devotos fazerem? Então, Srila Maharaj diz que é Bhakti. Né? Atividades que satisfaçam a Hari, Guru e Vaishnavas. Devemos, então, aproveitar esse dia para incrementar a nossa prática para que ela seja perene, né, e sempre auspiciosa. Qualquer coisa que seja favorável para Hari Seva é chamado Bhakti. Então, aquele que pratica Bhakti alcança Bhagavan. Então aqui Maharaj cita um verso do Srimad Bhagavatam 11.14.20, que é do Uddhava Samvada, que diz: Nasadayati manjogo nasankyam dharma uddhava naswadhyayas tapastyago jata bhaktir mamorjita. Krishna diz: meu querido Uddhava, o serviço devocional imaculado prestado a mim pelos meus devotos me coloca sob o controle deles. Mas eu não posso ser controlado por aqueles que estão ocupados em prática de yoga mística, da filosofia Sankhya, atividades piedosas, né, o estudo dos Vedas, austeridade ou até mesmo renúncia. No Cristo deixa bem claro, aquilo que me controla, aquilo que me atrai é apenas Bhakti. Qualquer outra prática não atrai a minha mente. Então você não será capaz de controlar Krishna ou atraí-lo por qualquer outra prática a não ser a prática de Bhakti.
Agora sobre o Chandana Yatra. O Srila Maharaj começa dizendo que, na verdade, o Senhor Supremo ele sempre busca desculpas para que os seus devotos possam prestar-lhe serviços. Né? Então, o primeiro, aqui no caso, é que o verão começa, né? E devido ao grande calor do verão, Krishna diz que o corpo dele está queimando. Então, ele pede que, por favor, passem pasta de sândalo sobre o corpo dele. Mas Krishna só aceita serviço dos seus devotos, não de qualquer um. Então, portanto, ele instrui os seus devotos. Então, ele disse para Indradyumna Maharaj, que era o rei de Jagannatha Puri na época, para começar este festival de espalhar a pasta de sândalo na deidade a partir deste dia, do Akshaya Tritiya, por um total de 21 dias. E é por isso, então, que o Chandana Yatra é celebrado hoje em Jagannatha Puri. Tá? Então, foi um próprio desejo de Jagannatha, de Krishna, que esse festival começasse, né, nessa data. Certa vez também Krishna apareceu para o seu devoto, conhecido como Madhavendra Puri, num sonho, e disse para ele que ele estava escondido dentro de uma moita, né? Ele foi deixado ali pelo pujari que adorava a essa deidade, que fugiu, né, com medo do ataque dos muçulmanos a Vrindavana. Então, Krishna foi ali deixado naquela moita durante muito tempo, até que Madhavendra Puripada ele chega em Vrindavana e ali ele começa a fazer o seu bhajana, e essa deidade que se chama Srinatha Ji, que é uma deidade de Gopala, vem até ele e indica aonde ele estava escondido e que ele fosse lá resgatá-lo. E assim Madhavendra Puri, né, começa a fazer o serviço dessa deidade de Gopala. Krishna poderia ter pedido para muitas pessoas ricas fazer esse serviço, mas na verdade ele escolheu Madhavendra Puri, que era um mendicante, um devoto que tinha um voto de só beber leite e mesmo assim que não poderia pedir para ninguém. Só se o leite viesse espontaneamente até ele, se alguém, né, oferecesse leite para ele espontaneamente, ele aceitaria e beberia. Do contrário, ele não se alimentaria de nada mais. Então era um devoto completamente renunciado, sem posses, né, niskinchana. Mas Krishna deseja que ele o sirva. Então Krishna faz esse arranjo todo para que Madhavendra Puri possa encontrá-lo. Porque os devotos puros, eles adoram Krishna com amor genuíno, não com objetos materiais. A adoração de objetos materiais, ela não é estritamente necessária. Se ela for feita sem a presença do amor puro, Krishna ele simplesmente não aceita. Então, o amor puro ele é incomparável frente a qualquer opulência, né, a qualquer serviço que nós possamos fazer ou prestar, né, com tudo que há de melhor neste mundo. Tá? Nada se compara ao serviço puro dos devotos. Então, após retirar a deidade de Gopala da moita, estabelecer um templo para ele no topo de Govardhana, né, Gopala então instruiu, né, que ele fizesse todo um processo de abhisheka, né, de banho da deidade diariamente, que oferecesse muita prachada. E um belo dia, Gopala disse que ainda estava se sentindo com o corpo muito quente, né, por ter ficado muito tempo exposto ali naquela moita, e que Madhavendra Puri deveria buscar sândalo
lar de Jagannatha Puri. Só que Madhavendra Puri já era muito velho, ele já tinha por volta de 80 anos talvez. E naquela época você deveria viajar a pé, basicamente. Então Madhavendra Puri diz para Gopala: como eu posso fazer esse serviço em idade tão avançada, né? Eu não tenho capacidade de caminhar essa distância tão longa. Mas ainda assim, sem hesitar, Madhavendra Puri ele vai imediatamente para Jagannatha Puri, né, sem titubear. Então, ele chega em Jagannatha Puri e finalmente consegue os pedaços, né, da madeira de sândalo, né, para trazer para o serviço de Gopala. Né. Na volta, para deixar a história mais curta, na volta ele está passando pela cidade de Remuna, onde há o templo de Gopinatha, né, do Kirchora Gopinatha, e Krishna aparece no sonho dele e diz para ele: Madhavendra Puri não precisa voltar até Vrindavana para passar o sândalo em mim. Você pode passar o sândalo aí, nessa deidade de Gopinatha, que é não diferente de mim, e assim eu ficarei satisfeito. Então Madhavendra Puri ele faz este festival também por 21 dias, né? E assim ele acaba deixando o seu corpo, entrando em Samadhi ali mesmo. Tá? Bom, agora existe, agora já não é mais aula de Srila Maharaj, é um comentário que eu vou fazer. Existem outros aspectos, né, do Chandana Yatra que nós podemos também compreender, que certos aspectos mais sutis desse festival, que é o fato de Krishna querer ter o seu corpo todo coberto com sândalo. Né? Qual o significado disso? Bom, o sândalo, o que ele é? O sândalo ele é, na verdade, toda a poeira dos pés de lótus das gopis, né, e dos brajabasas, que foi coletado durante o passatempo que o Sr. Indra fez chover em Vrindavana por 7 dias. Então toda aquela água que desceu, né, chegou ao rio, levando a poeira de Vrindavana, né, e acabou chegando ao mar. Né, e lá, Varunadeva, né, que é o semideus do mar, ele pega, né, essa poeira dos pés de lótus das gopis, separa e coloca no local chamado Malaya Parvata, tá? Que é um local lá no sul da Índia, onde nascem as árvores de sândalo. Tá? Então o sândalo ele nada mais é do que a própria poeira dos pés das gopis. Por isso Krishna quer sempre colocar essa parte de sândalo na cabeça dele, né, e por todo o corpo dele. Tá? Então, o verão agora, essa estação mais quente, o que ele representa? Ele representa a febre, né, o calor da saudade. Quando Krishna está sentindo muita saudade das gopis, lá em Dwarka, né, então ele deseja que o seu corpo seja coberto inteiramente pelo sândalo, que representa, na verdade, a poeira dos pés de lótus das gopis. A própria Srimati Radhika, ela diz que para acalmar, para refrescar o calor do corpo de Krishna, ela se torna o sândalo e a cânfora. Então, nesse festival, o sândalo é misturado com cânfora, para que fique ainda mais refrescante e seja aplicado no corpo de Krishna.
E com isso, o que acontece? O Krishna, que antes era negro, ele acaba ficando o quê? Branco, coberto com um sândalo. Ou seja, é o Krishna que perde a sua tez negra e assume a tez branca de Srimati Radhika, ou a tez dourada de Srimati Radhika, que é a própria deidade de Radha Vinoda Bihari, que nós tão bem conhecemos, que foi instalada por Parangurudeva. Então, toda essa relação existe nesse aspecto, né? E também não por isso, Parangurudeva também por isso, Parangurudeva escolhe estabelecer a Gaudiya Vedanta Samiti neste dia. Então não são coincidências, né? Está tudo interligado de uma certa forma com esses significados mais internos e também mais externos, né? Então, basicamente é isso, tá? Nós temos também hoje, né, o Parashurama Jayanti, que é o dia do aparecimento de Parashurama, do Avatar Parashurama, tá? Que é o Avatar que vem para derrotar, aniquilar os kshatriyas, né? Ou seja, os reis corruptos, que não estão seguindo o Dharma da maneira apropriada. E assim, nós então encerramos a nossa glorificação de hoje. E se vocês puderem, de uma forma ou de outra, aplicar sândalo, parte de sândalo nas suas deidades de Krishna, seria maravilhoso. E qualquer projeto ou coisa importante que vocês tenham para dar início, por favor, comecem hoje, que será muito bem sucedido com certeza. Ok? Hare Krishna, vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.